durante a vida inteira pobre nesse país. Isso é pobre que mora na periferia. Isso é pobre e negro. Isso é pobre nordestino. Então o preconceito chega à raia do absurdo. Eu acho que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez esses dias foi mostrar um pouco, sabe, o que uma parte da elite brasileira e, sobretudo, uma parte da elite paulista, incluindo a elite política, pensa do povo trabalhador desse país. Porque eles não têm preconceito contra o nordestino rico, contra o negro rico. O preconceito é contra os pobres. É contra as pessoas que trabalham nesse país. Dizer que a Dilma teve voto onde as pessoas são desinformadas, possivelmente ele não tenha noção da evolução política da parte mais pobre da sociedade. Não é apenas por conta dos programas sociais, não é apenas por conta do aumento do salário dos aposentados, não aumenta por conta do salário mínimo. É por conta do aumento da consciência, da cidadania das pessoas. Claro. As pessoas estão debatendo há muito tempo, as pessoas estão, sabe, pensando mais, as pessoas não ficam mais acreditando só no que se fala na imprensa. As pessoas, quando recebem o benefício em casa, não adianta fazer discurso contra, que as pessoas sabem o benefício que está recebendo. E é muito engraçado porque quando o governo financia um jovem antes do Ciência Sem Fronteira para estudar no exterior, é uma bolsa aceita por todo mundo, é uma coisa fantástica. Quando o governo cria uma bolsa para dar direito de crianças não morrerem de fome, sabe, é assistencialismo, é retrocesso, claro. É criar vagabundo, ou seja, uma imagem totalmente equivocada do que é o Brasil. Certamente o ex-presidente ficou com a imagem do Brasil que ele governou. Porque quando ele governava, sabe, as pessoas eram voto de cabresto. Porque as pessoas viviam a procura das frentes de trabalho, a procura de uma política assistencialista. As pessoas, por falta de política social, invadiam o supermercado. Agora não. Agora as pessoas são respeitadas. As pessoas que não são, sabe, mulheres que não trabalham ainda recebem uma política social. As pessoas que têm 65 anos recebem o seu benefício. As pessoas não devem favor ao governo. Foram 60 milhões de contas bancárias abertas no nosso governo. Sabe o que é isso? Sim. É colocar uma Colômbia e meia dentro do sistema financeiro brasileiro. Pessoas passaram a entrar no banco para negociar empréstimo, não apenas para pagar a conta de luz. Mas a classe média, ao invés de ela ficar constrangida de você estar falando de política social, ela deve lembrar, sabe, que quando o pobre recebe um pouco de recurso, ele vai diretamente comprar alguma coisa para comer, alguma coisa para vestir, esse dinheiro retorna para o mercado no dia seguinte, e quem ganha é a loja, quem ganha é o shopping, quem ganha é o armazém, quem ganha é a fábrica que produz, quem ganha é o agricultor que produz. Ou seja, no fundo, nós colocamos 40 milhões de pessoas para serem consumidoras nesse país. As pessoas querem viajar de avião. Então, eu acho que há uma incompreensão, sabe, com a ascensão social daqueles que viviam na base da pirâmide do desenvolvimento e da ascensão social no Brasil. Eu acho que as pessoas deveriam ser felizes de perceber, uma patroa deveria ficar feliz de saber que a sua empregada doméstica comprou uma casinha. Deveria ficar feliz de ver a sua empregada doméstica se vestindo bem. Deveria ficar feliz da sua empregada doméstica estar vestindo, usando um perfume de qualidade, um sapato novo. Sabe, as pessoas deveriam estar felizes do seu empregado estar comprando um carro, sabe? Porque isso é ascensão social. Uma vez eu tive uma discussão, Mino, com um cidadão que reclamava que o Luz para Todos era mais uma política do Lula para ajudar o pobre desse país, que eu só pensava no pobre. E eu tentei mostrar para ele que quando a gente levava o Luz para Todos para a pessoa, que a pessoa recebia uma tomada na casa dele e ligava três lâmpadas, ou seja, ele comprava uma geladeira. 80% comprava televisor. Ou seja,
um simples programa chamado Luz para Todos, que levou energia para 15 milhões de pessoas, quase 3 milhões, quase 4 milhões de moradias, ou seja, ele repercutiu aonde? No comércio, que vende televisão, que vende geladeira, que vende chuveiro, que vende liquidificador, que vende ventilador, ou seja, até empresas multinacionais ganharam dinheiro com esse programa social. A moça arrumou emprego no shopping por conta disso, a moça arrumou emprego na loja, ou seja, no fundo, houve uma ascensão do Brasil, não foi uma ascensão de uma parcela. Agora, tem gente que, lamentavelmente, tem gente que, ao invés de ver as pessoas mais humildes consumindo alguma coisa, prefere ver as pessoas como indigentes na rua. E eu, sinceramente, acho que foi lamentável que um homem, cientista político, tão estudado, sabe, tenha proferido uma frase tão insólita. Eu acho que essa crise mundial, o Brasil foi o país que melhor soube tratar essa crise. Eu não esqueço nunca quando eu disse que essa crise era uma marolinha, em 2008, e a gente já vinha com a política de desenvolvimento do PAC, e nós então resolvemos fazer com que o povo brasileiro fosse consumir para não permitir que a crise batesse em nós. E o que eu disse para o povo? Se você parar de comprar, a empresa para de produzir, a loja para de vender e você vai perder o emprego. Então é bom a gente comprar, fazer dívida de acordo com a nossa possibilidade de pagar e vamos tocar o barco para frente. Acontece que o mundo desenvolvido, sobretudo nas reuniões do G20, foi incompetente para tratar a questão da crise. Está escrito, menino, está escrito que nós dizíamos na primeira reunião do G20, a melhor forma de você tratar essa crise é você não permitir a volta do protecionismo. Sim. E é você aumentar o comércio no mundo. Ou seja, esse é o momento. Se os países ricos, sabe, estão estrangulados do ponto de vista da sua capacidade de consumo e de endividamento, está na hora dos países ricos começar a fazer investimento para que os países pobres possam consumir, possam criar indústria, possam comprar máquinas, possam se modernizar. Isso foi assinado, isso foi escrito. Estava lá o Obama, estava o Sarkozy, estava o Lula, estava o Berlusconi, estava o Gordon Brown, sabe? Estava todo mundo. Ou seja, acontece que o seu FMI só sabe dar palpite quando a crise é no Brasil ou na Bolívia. É isso. Quando a crise é nos Estados Unidos, eles desapareceram. Na Alemanha? Na Europa, desapareceram. Aliás, desapareceram tanto que nós tivemos que decidir emprestar dinheiro para eles. Ou seja, é engraçado como eles dão palpite. É incrível, né? Quer dizer, eu não vi um palpite deles sobre a Europa. Nós agora continuamos gerando emprego, continuamos aumentando o salário mínimo, continuamos aumentando a renda do trabalhador. E a Dilma disse muito bem, o trabalhador não vai arcar com uma crise feita pelos ricos no mundo. Essa é uma coisa extraordinária que nós temos que levar em conta, sabe, do caráter da Dilma e do compromisso da Dilma. Porque essa coisa da economia brasileira, ou seja, eu digo que o Brasil é o país que tem um futuro mais garantido, gente, porque veja, um país que tem a quantidade de investimento em obra de infraestrutura para ser feita nesse país, muita já contratada, um país que tem a perspectiva extraordinária do pré-sal, um país que decide que 75% do dinheiro do royalties vai para a educação, é um país que está dizendo o futuro já chegou. O futuro já chegou e ele vai ser consolidado daqui para frente. Não é jogando nas costas do povo um ajuste fiscal que eles querem, sabe? O corte de salário, dispensa de funcionários. Porque esses que querem voltar, o que eles dizem? Que para controlar a inflação tem que ter um pouco de desemprego. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho na vida é ter sido o presidente da República que, quando era oposição, teve uma bursite de tanto carregar faixa contra o FMI e depois de virar presidente, tirá-los daqui. Tá? Chamado de falar o seguinte, olha, eu vou acertar com vocês, eu não quero vocês dando palpite no Brasil. Tá? E graças a Deus eles foram embora. Agora, eles voltam dando palpite. Eles que se preocupam com a economia da Alemanha, sabe? Da França, da Itália. Eles se preocupam com essa economia e não vem dar palpite no Brasil que nós aprendemos a tomar conta do nosso nariz.
Eu vejo o Arminio Fraga falando, eu vejo a Aécio falando. Ô, gente, essa gente, na verdade, significa o retrocesso, e é isso, Mino, que me preocupa. É as pessoas não perceberem o que está em disputa nessa eleição. Não é a Dilma contra o Aécio. Não é os tucanos contra o PT. É mais do que isso. O que está em disputa são dois projetos de sociedade. Dois projetos de sociedade, ou seja, o que era o Brasil antes de 2003, como é que a elite brasileira tratou este país e tratou o povo trabalhador até eu chegar à presidência e como é que esse país virou depois que eu cheguei à presidência. E o mérito não é meu, não. O mérito são das pessoas que acreditaram em mim. É do povo da fábrica que levantou a cabeça, é do povo mais humilde que levantou a cabeça em momentos difíceis. As pessoas acreditaram que era possível. E quais são os dois projetos? Sabe? Um é o projeto de que o país tem que ser governado apenas para uma parte da população, que socialmente uma parte tem que ficar marginalizada. O outro é o nosso projeto, que acha que todo mundo tem direito a comer da riqueza produzida nesse país. E nesse todo mundo tem direito a comer, nós temos que garantir, como uma mãe garante a comida dos filhos, que aqueles mais necessitados, aqueles mais debilitados economicamente, aqueles mais frágeis do ponto de vista da sua formação profissional, tenham o direito de comer, tenham o direito de estudar, tenham o direito de dizer, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então é esse projeto que está em jogo, é saber qual é o Brasil que a gente quer. O Brasil do povo abandonado, nós vivemos, sabe, desde que Getúlio saiu do governo, depois de criar a CLT, né? Até a nossa chegada. As pessoas têm que saber que esse país chegou a crescer a 10% ao ano e não havia distribuição de renda. As pessoas têm que saber que distribuir renda é um compromisso social, é um compromisso, eu diria quase, não é socialista, não é comunista, é uma coisa cristã. Eu trabalhei a vida inteira, nunca pude ter um carro. Meu primeiro carro foi uma Brasília, sabe? Agora eu quero que as pessoas tenham mais carro. Quero que as pessoas comprem motocicleta, quero que as pessoas comprem televisão, quero que as pessoas comprem geladeira, máquina de lavar roupa. Eu quero que as pessoas mais humildes, sabe? Os trabalhadores, a classe média, o pessoal que trabalha no escritório, o pessoal que tem um instituto de beleza, o pessoal que tem um escritório de advocacia, eu quero que eles tenham a ascensão social que todo mundo tem direito. Ter acesso à cultura, ter acesso ao lazer, sabe? Ter oportunidade de trabalhar. Tem coisa mais extraordinária do que uma pessoa que nunca viajar de avião a primeira vez. Não tem nada mais importante. O cidadão, sabe, eu conheço gente que trabalha comigo, que há 10 anos atrás o cara passava o ano inteiro se vestindo mal para no final do ano comprar uma passagem para ir para a Europa com a família. Isso era coisa brasileira e tem que ser tratada em igualdade de condições. O que eu dizia, e a Dilma diz, ou seja, nós governamos esse país para todo mundo. Agora, o braço do Estado, ele tem que estar mais atento às pessoas mais necessitadas. Eu tenho uma coisa que eu falo sempre, que é o seguinte, muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda. Então veja, se eu pego R$1 bilhão e empresto para o Mino carta, ele vai colocar no banco. Eu gostaria. E ele pode montar uma editora, pode montar uma fábrica, mas vai gerar ali emprego para 100 pessoas. Se eu pego esse 1 bilhão e faço uma distribuição, sabe, para 10 mil pessoas, nós vamos ter 10 mil pessoas ascendendo socialmente, sabe, comprando uma casinha, comprando comida, comprando... sabe, é esse país que nós precisamos fortalecer, é um país de classe média, é um país onde todo mundo seja tratado em igualdade de condições, onde a escola seja efetivamente de qualidade, porque a escola, e você, Mino, sabe, que é através da educação que a gente garante a oportunidade de ascensão social para todo mundo. Fico triste às vezes porque eu falo isso, parece soberba, mas como é que se explica, sabe, num país que a vida inteira foi governado por gente da elite, seu metalúrgico sem diploma universitário,
o cidadão a fazer mais universidade na história desse país? Como é que se explica que em 12 anos, Dilma e eu criamos quase 3 vezes mais escolas técnicas do que eles criaram num século? Como é que se explica? Sabe? Então, eu acho que tem gente que não gosta que as pessoas mais humildes ascendam, tem gente que tem preconceito, sabe? Eu lembro, Mino, eu lembro do meu caso, muitas vezes eu estava no sindicato, a gente estava em greve, eu chegava num restaurante em São Paulo, tinha gente que falava assim para mim, ele disse que defende o trabalhador, mas está comendo no nosso restaurante. Sim, tomou champanhe. Uma vez eu estava almoçando com você, o Vefó, que era secretário-geral do PT, sim. O Jacob tá. Sim. E eu levantei num bar e fui ao banheiro. Quando eu passei, tinha 2 mulheres falando assim, ele disse que é pobre, mas está comendo aqui onde a gente come. E eu lembro que o Jacob tá falou para ela, é a senhora que vai pagar a conta dele? Sou eu que vou pagar a conta dele. Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. Em 1507, em Santo Domingo, já tinha a primeira universidade. É verdade. 15 anos depois. O Brasil foi descoberto em 1500, 8 anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1930. Enquanto universidade. 430 anos depois da descoberta, o Mino. Sim. Sabe, a Bolívia teve em 1624, o Peru em 1550. Os países de língua inglesa e francesa na África tiveram universidade primeiro do que nós, Mino. Isso demonstra que uma parte da elite brasileira, não é toda não, mas sobretudo a elite política, sempre achou que as pessoas mais humildes não deveriam ter ascensão na vida. Nasceram para ser pobre e vão morrer pobre. Sabe, hoje, quando eu vou num bairro no Nordeste, quando eu vou na Zona Leste em São Paulo, quando eu vou na Zona Sul, que eu vejo aqueles bairros que eu conheço há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, eu vejo as pessoas com as suas casinhas mais novas, reformadas, com puxadinho, com a garagem, eu falo, é tudo que eu sonho na vida, é ver as pessoas mais humildes terem ascensão social. Ver um jovem que jamais pensou em fazer uma faculdade, está fazendo faculdade. Ver a presidente do Centro Acadêmico do Mackenzie ser uma negra do ProUni. É uma coisa, a aprovação das cotas é uma coisa extraordinária, você permitir que você possa ver nesse país um gerente de banco negro, um médico negro, um dentista negro, gente, pelo amor de Deus, sabe, vamos parar com o preconceito e vamos achar que isso é bom para a sociedade. O problema não é o resto, o projeto é o seguinte, a formação da estrutura intelectual dele, da estrutura política dele, a visão de mundo dele é outra. É outra. O povo pobre, para essa gente, é apenas um número. É uma estatística social. Para mim, é um ser humano. Então, eu posso ver o Mino Carta aqui conversando comigo. Se você levantar e sentar aqui um catador de papel, ele vai ter para mim o mesmo valor. Ele pode não saber tudo o que você sabe, mas ele sabe um monte de coisa que você não sabe. Então, é juntando esses conhecimentos diversos que eu formo a minha cultura política e que forma a minha visão de mundo. Ou seja, a ascensão do Aécio é a volta daquilo que não deu certo. É a volta do mundo que não deu certo. É por isso que o sistema financeiro está ouriçado para ele ganhar as eleições. É por isso que o FMI, que estava tão escondidinho, voltou a dar palpite. Porque não se sabe para quanto vai a taxa de juros com o seu Armínio Fraga. Ou ele se esquece quanto que eu peguei a taxa de juros. Ou ele se esquece quanto que eu peguei a inflação. Ou ele se esquece quanto que eu peguei o desemprego nesse país. O Brasil de hoje está infinitamente melhor. Do ponto de vista das finanças públicas, do ponto de vista da dívida interna pública, do ponto de vista da dívida bruta, do ponto de vista da política de juros, do ponto de vista da reserva. A gente tem que dizer para o povo, menino. Quando eu cheguei neste país, a gente devia 30 bilhões de dólares ao FMI. A gente tinha 30 bilhões de dólares de reserva, do qual 16 ou 17 era do FMI. Eu aprendi com a minha mãe, que era analfabeta. Meu filho, a gente não pode fazer dívida que a gente não pode pagar. Eu falei, sabe de uma coisa, eu não vou ficar devendo para a FMI para vir nego dar palpite na minha vida aqui. Em qualquer lugar que eu chegava, os caras queriam dar palpite na minha vida. Sabe? O cara queria saber. Eu fui em país africano em que ele decidiu se o governo poderia fazer uma estrada ou não, se o governo poderia fazer uma escola ou não. Eu falei, não.
Aqui, em esses 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, resultado do Tratado das Tordesilhas, ou seja, quem manda é o povo brasileiro. Sabe? Quem manda é o povo brasileiro, então aqui ninguém vai dar palpite, não. Eles querem que volte isso. Eles querem que volte isso, sabe? Porque o mercado quer mais. O mercado vai ganhar na medida em que a indústria ganha, na medida em que os trabalhadores ganham, na medida em que a agricultura ganha. Todo mundo tem que ganhar. É assim que a gente vai fazer um país feliz. Sabe? É isso que eu acho que tem uma diferença de projeto que nós temos que discutir. Qual é o mundo que eles querem criar? O aeroporto vazio, só meia dúzia de bacana viajando, entrando no avião, sabe, tudo vazio ali para ele sentar e abrir as pernas assim, não. Sabe, eu às vezes fico feliz da vida quando eu vejo o cara falar. Eu antigamente ia pro Ceará, demorava 3 dias de ônibus, comendo farofa. Eu vim comendo farofa e rapadura, 13 dias, agora faz 3 dias. Agora o cara fala, no avião demora 3 horas. Eu acho isso fantástico, sabe? Esse é o mundo que nós queremos criar, sabe? Que todos possam participar, que a classe média seja feliz, que ela tenha mais cultura, mais segurança, sabe? Eu acho, menino, que uma das questões que as pessoas discutem, polícia, eu acho que nós estamos precisando recuperar a estrutura, sabe, da família nesse país. Porque quando uma família está em harmonia, quando o pai e a mãe se dão bem e os filhos não vão fazer arte, ninguém vai fazer. Sabe, eu morava com a minha mãe com 8 filhos, eu morava no fundo de um bar. Sabe, tinha um banheiro para nós utilizarmos e os fregueses do bar bêbados utilizarem. Sabe, a gente tinha dia que via a minha mãe ficar na beira do fogão sem ter nada para colocar no fogo e não nasceu um bandido. Todo mundo fazia as coisas certas com medo da minha mãe. A gente não queria envergonhar a minha mãe. Então nós temos que dizer para esse pessoal, gente, nós precisamos recuperar a importância da família, sabe? A estrutura da convivência familiar, o respeito familiar, o respeito que o filho tem que ter com o pai, a atenção que o filho tem que cuidar do pai e da mãe, o respeito que o pai e a mãe tem que ter com os filhos, porque quando nós saímos na rua, nós somos aquilo que nós aprendemos dentro de casa. Eu sou um homem que eu tenho uma visão de mundo hoje mais humanista. Hoje eu sou mais solidário do que eu já fui. Eu, depois que eu tive o câncer e que eu vi, sabe, fiquei quase com o pé na cova, sabe, eu aprendi a entender mais a humanidade, eu aprendi a entender as pessoas que às vezes não gostam da gente porque a gente também não sabe conversar com elas, a gente também não se explica direito, porque não tem todo mundo, não tem uma pessoa 100% boa e outra 100% ruim. Ou seja, é preciso mediar, sabe, o comportamento da humanidade. E aqui em São Paulo, esse conservadorismo é uma coisa política, sabe, determinada contra qualquer pessoa progressista que governe esse estado e essa cidade. É uma coisa maluca que nós temos que, ao invés de ficar com raiva, discutir com as pessoas. Discutir com as pessoas com franqueza. Então, por isso é que eu acho que precisa ganhar essas eleições. É a certeza que esse país tem, sabe, de que esse país será definitivamente de todos. Todos vão poder participar da construção do bolo e de comer o bolo. Sabe, que não vai ter pedaço melhor ou para um, todos vão comer igualdade de condições. Sabe, é por isso que eu acho que esses 2 projetos estão em disputa.